Ah, ninguém muda, todo mundo continua igual, é tudo a mesma coisa, ano após ano, vez após vez. E outros que falam assim, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, como diz a letra da música. Nós estamos falando aqui de uma terceira via. Essa terceira via é a terceira via que leva em conta uma coisa chamada a incrustação biológica. O que seria a incrustação biológica? Biological embedding. A incrustação biológica é um conceito do neurodesenvolvimento, das neurociências, que diz o seguinte, que na verdade as nossas estruturas para lidar com o estresse, para lidar com a diversidade, são estabelecidas já bastante cedo dentro da nossa formação. Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente no nosso vídeo e sempre agradecendo a sua participação, a sua visualização e pedindo que, por favor, você confirme a sua visualização fazendo os nossos 3 Cs, curtindo, compartilhando e comentando. Já faça isso já na abertura, porque depois às vezes a gente esquece e aí o algoritmo do YouTube não lê a visualização. Então, para nos ajudar, você, por gentileza, já deu um acknowledgement, já deu uma marca de presença aqui, né? Logo de saída. Depois, um segundo ponto é que nós vamos, no decorrer do vídeo, nós vamos vendo aí uma chave Pix e um QR Code. Essa chave Pix e esse QR Code são chaves aonde você pode colaborar com a gente. Se você gosta do nosso conteúdo, você pode colaborar para nos ajudar a manter essa estrutura, que é uma estrutura bastante sofisticada. Isto dito, agradeço muito e vamos então direto ao nosso assunto de hoje, que seriam as entrelinhas das escolhas. É muito comum que a escolha seja difícil, certo? E principalmente, normalmente, as escolhas estão nos entrecruzamentos da nossa vida. Se você imaginar o seu percurso como um Y, né? Assim, você está indo aqui, aí você vai para cá ou vai para cá. No nó disso daí tem uma decisão. Eu namoro ou não namoro, eu caso, eu divorcio ou não divorcio, continuo nessa linha de trabalho, mudo de linha de trabalho, mudo de empresa, fico aqui, aguento isso, não aguento. Tudo isso é da ordem da decisão. A decisão é algo que nós tomamos continuamente, de manhã, de tarde e de noite. As decisões difíceis e importantes que a gente imagina que podem mudar o curso da nossa vida. Por exemplo, na época do vestibular, eu vou ter que fazer uma faculdade. Que faculdade eu vou fazer? Ou eu terminei de estudar, agora eu vou continuar no que eu já trabalhava quando estudava, ou eu vou mudar e vou trabalhar em outra coisa. E assim vai, desde essas grandes até as pequenas. Hoje eu não vou fazer tal coisa, eu vou fazer essa outra, porque é mais importante no momento. Estas pequenas, por que caminho que eu vou para o trabalho hoje? Hoje eu vou de metrô ou será que eu vou de carro ou de moto? Estas pequenas são as que a gente passa meio batido, mas elas são tão importantes quanto as grandes na feitura, na sustentação do nosso bem-estar psicológico. E você se recorda que esta é a finalidade da nossa série, essa é a finalidade do nosso canal. Promover, através da informação procedente, informação bem colhida, ir na direção da sabedoria, né? Então essa basicamente é a ideia. Que sabedoria que é essa? É a sabedoria de nos conduzirmos de uma maneira a nos poupar e a poupar ao máximo as pessoas à nossa volta, as pessoas que nós amamos. Bom, isto dito, nós então vamos começar com uma coisa que é muito interessante, que é como é que eu lido com o que eu sou. Eu tenho um conhecido que já disse explicitamente assim, olha, ninguém muda. Ninguém muda. Todo mundo continua igual, é tudo a mesma coisa, ano após ano, vez após vez. E outros que falam assim, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, como diz a letra da música. Nós estamos falando aqui de uma terceira via.
né? Essa terceira via é a terceira via que leva em conta uma coisa chamada a incrustação biológica. O que seria a incrustação biológica? Biological embedding. A incrustação biológica é um conceito do neurodesenvolvimento, das neurociências, que diz o seguinte, que na verdade as nossas estruturas para lidar com o estresse, para lidar com a diversidade, são estabelecidas já bastante cedo dentro da nossa formação, né? Então você tem nessa incrustação nos primeiros 2, 3 anos de vida, um pouco mais, 5, tal, mas os primeiros anos são muito importantes, a infância é muito importante. À medida que você vai avançando na idade, o impacto vai se tornando cada vez menor. Então alguém fazer uma careta ameaçadora para você quando você tem 6 meses, vai ter um impacto na vida. A careta ameaçadora. Quando você for um adolescente ou um adulto, você vai dar de ombros naquilo. Você não vai dar a mínima. Então, o impacto que as coisas têm é muito mais formativo nos primeiros anos de vida. Por isso é que praticamente todas as terapias elas acabam remetendo à infância, à primeira infância e à adolescência, porque são fases de muita formação para a gente. E nessa fase, nessas formações, a gente tem a nossa maneira de reagir emocionalmente, cognitivamente também, mas principalmente emocionalmente, que está de uma certa forma mais envolvido com o estresse psicológico. Bom, aí você tem 2 princípios, a natureza e a cultura. Tu fala, não, porque o fenômeno mental é cultural. Não, o fenômeno mental é natural, ele é biológico. Não, ele é cultural, ele é biológico. A incrustação biológica trabalha exatamente com a ideia de que existe uma interação de ambas. Então você tem na formação da criança a carga genética que predispõe a certas coisas, e depois você tem nesse começo de infância e na vida fora, claro. Você tem elementos de convívio que vão reforçando ou vão enfraquecendo determinadas tendências suas, né? Vou pegar um exemplo muito simples. A pessoa que sente sono cedo da noite e acorda final da madrugada, manhã bem cedinho, aquele cara que levanta e põe um moletom e nas férias, né, e sai para ver o sol nascer e respira aquele ar gelado da madrugada. Esse é um cara. Esse cara também chega 9 da noite, ele é um chato de galocha. Ele começa a cochilar. Você está falando com ele, ele está dormindo na mesa, né? Esse é um cara, ele é o matutino. Depois tem o vespertino. O vespertino é um cara que ele vai ter sono mais tarde, tipicamente depois da meia-noite, e também não vai querer sair da cama antes de umas 7h30, 8 horas da noite. Tem pessoas extremas, tá? Isso aí pode ficar muito mais extremo do que eu estou dizendo, só estou dando um exemplo aqui. Então, essa pessoa é o vespertino. Isso está incrustado, desculpa. Vai ser sempre assim. O cara que é vespertino, ele pode se disciplinar a acordar e dormir mais cedo, mas sempre será uma adaptação. Se você deixar o cara solto, ele vai fazer isso. Eu conheço um rapaz que ele estudava de manhã, 6h30 da manhã ele estava em pé, de segunda a sexta. Aí quando chegava o dia das férias, o primeiro sábado das férias, na sexta-feira à noite, ele já ficava vendo filme e no sábado dormia até mais tarde. E assim ia por todas as férias. Chegava a hora de voltar para a escola, sofria, feito não sei o quê. Então, isso é normal, isto é, vamos dizer assim, isso está incrustado, não vai ter uma mudança muito grande nisso. Tá? Essa que é a ideia da incrustação. Também essa incrustação, além de determinar o nosso sono, nosso despertar, ela também faz a vulnerabilidade ou a resiliência a determinadas doenças, condições clínicas ou o estresse. Então, você está
Por resultado dessa incrustação, você está vulnerável ou resiliente, ou protegido, exposto ou protegido de determinadas condições clínicas. A saber, essa incrustação pode determinar como é que você vai reagir em eventos futuros, ou seja, eventos que não são os eventos que causaram a incrustação, mas têm semelhança. Você pode ter a tendência a reagir mal. Então, alguém que sofreu uma mordedura de um cão grande quando era pequeno, né, pode ter pela vida fora uma certa resistência com animais grandes. Isto pode não acontecer, mas pode acontecer, a depender da carga genética, a depender das outras coisas que aconteceram concomitantemente à mordedura, a depender da cultura familiar que ele tem sobre o que é sofrer uma mordedura e assim por diante. Então, você tem essa coisa daí. Então, você tem também uma vulnerabilidade a doenças metabólicas. E isso está muito bem estudado, isso que começa a chamar a atenção. E muitas vezes, especialmente, obesidade, diabetes, hipertensão arterial, a hipercolesterolemia, alterações outras do metabolismo, né? Síndrome metabólica, ela como um todo, ela tem uma determinação muito grande pela incrustação biológica. Tá? Então, vejam vocês a importância que tem essa ideia, esse conceito. Bom, também transtornos psiquiátricos, alguns, você pode ter vulnerabilidade a determinados tipos de transtorno psiquiátrico, em especial os que cursam com basicamente os ansiosos depressivos, que são muito prevalentes. Você pode ter uma certa predisposição. E por fim, uma predisposição ao estresse. E o que nós chamamos de estresse aqui? Estresse não é perrengue. O perrengue é a roubada, a fria, a gelada, a dificuldade, é a adversidade. É o que o ambiente oferece. Então, eu quero chegar em determinado lugar, estou indo na rua, tem uma rua que está alagada, eu não posso usar essa rua, eu tenho que achar outra rua. Isso é uma adversidade, ou seja, é algo que se interpõe entre o que eu gostaria de fazer, o que eu preferiria fazer, ou principalmente aquilo que se interpõe ao que eu acredito me daria paz. Essa é a adversidade mais grave que tem. Você quer dormir e estão fazendo barulho. Isso é uma adversidade muito grande. O estresse, por sua vez, é a resposta que você dá à adversidade. Aqui eu dei o exemplo de uma adversidade muito específica. Mas às vezes a gente tem no decorrer do nosso dia, e por isso que eu falei no comecinho, as decisões que a gente toma no cotidiano são muito importantes, porque o nosso dia a dia inadvertido é essencial para a produção do estresse. No decorrer do dia, você pode ir tendo um crescendo de estresse. O estresse é uma resposta, é um tipo de reação. É um tipo de reação que você tem à adversidade. Você tem respostas mais elaboradas e normalmente é o que se procura fazer mesmo, que você passe a elaborar lá onde você apenas reage. Você responde linearmente, você responde especularmente, mas você passa a responder de uma maneira elaborada. Com isso, os níveis de estresse caem. E quando você fala de estresse, você está falando de sistemas biológicos muito bem estabelecidos. O sistema adrenocortical, o hipotálamo, pituitário, adrenocortical, você tem o sistema das catecolaminas, o SMA, você tem o sistema nervoso autônomo, você tem a passagem de enzimas inflamatórias pela barreira hematoencefálica aqui no cérebro. Então você tem uma série do que a gente chama de sinalizações do estresse. São mecanismos, tem 5 muito bem descritos.
E eles, com a incrustação biológica, eles regulam para cima. Então você sempre tem a tendência a responder com estresse a uma adversidade. Bom, isto colocado, você vai lá, puxa vida. Mas então, você está me dizendo que a mesma coisa do Mathieu Ricard. Mathieu Ricard, no livro A Arte da Meditação, ele fala assim, olha, é comum que nós pensemos assim, somos do jeito que somos e nada podemos fazer para mudar. Tá? Vejam, na verdade, essas duas partes da frase, e depois ele vai dizer que não, ele vai dizer que tem como mudar sim e como, e um belíssimo livro, quem tiver a chance de ler pode dar uma lida, muito legal. Somos do jeito que somos é uma frase, e nada podemos fazer para mudar. Veja, somos do jeito que somos e nada podemos fazer para mudar. Não sei se vocês percebem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Já parou para perceber? Somos do jeito que somos. Tá bom, somos do jeito que somos. Perfeito. Nada podemos fazer para mudar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Essa ideia de uma certa predestinação, de uma certa incapacidade de escapar, a inescapabilidade da nossa condição, do nosso futuro. Não é isso que a gente faz quando vai tentar adivinhar o futuro, vai tentar saber o número do bicho. A gente quer o quê? A gente quer lutar, a gente acredita que existe uma predestinação. Aquele número é para mim, esse jogo vai ser o meu e assim por diante. Então, a ideia é que quando nós temos esta incrustação. Só que dentro dessa incrustação existe uma margem de manobra que é estupidamente grande, é absurdamente grande. Tudo depende do que nós vamos fazendo com a incrustação. E a incrustação também tem, apesar do nome, ela muito mais define um limite. Eu não posso ir muito para lá nem muito para cá, do que dizer que esse limite é estreito. Não é estreito. É apenas um estilo. E ele pode ser modificado, ele pode ter o curso corrigido. Se tem algo ali em mim que é pouco oportuno, é inoportuno, está atrapalhando, há o que ser feito sim. Não é preciso partir para o cinismo. Eu sou assim e acabou, pronto. Então, paciência. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Paciência. Não. Claro que não. É claro que não. Então, tem alguns mitos que a gente tem e que nos atrapalham muito quando a gente pensa na possibilidade de fazer as coisas diferentes. Mas isso a gente vai falar no nosso próximo vídeo. Não percam. Para hoje é os 5 Cs, os 3 Cs, desculpa. 5 é da próxima semana. Os 3 Cs, o Pix se você gostar e tudo. Por enquanto nós ficamos com isso. A gente se vê em breve com a continuação desse vídeo. Forte abraço, não desista de si.